Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal e hoje eu vim trazer para vocês a minha personagem favorita da Marvel toda, que é a Fênix, a Jean Grey Summers. E, gente, eu vou falar sobre essa fase específica, que é a versão dela Rainha do Cosmos, que é a versão dela de 2024 até agora 2025, no momento da gravação desse vídeo, está sendo essa versão atual dela. E essa versão dela veio depois da queda de X, da Casa X. Eu vou falar mais, mas nos vídeos futuros eu vou abordar mais essas fases. Porque eu quero abordar assim, tipo assim, uma roupa, um pedaço da história. Não quero gastar a história toda de uma vez num desenho só. Vocês não vão viver isso. Eu vou render só quando eu ver assim, que é personagem novo, que eu não sei muito da história, eu vou fazer isso. Mas porque eu já tô avisando isso de uma vez, porque já tem mais 2 desenhos da Jean confirmado e cada um vai ser de uma fase diferente. Então vai ficar por assim. E essa fase dela é a fase que ela se uniu totalmente à Força Fênix. Para quem não sabe, e isso foi confirmado, muitas vezes foram falado que a Jean e a Fênix eram uma só. Mas acontece que atualmente foi confirmado que a Força Fênix, a força primordial da Marvel, a faísca que iniciou tudo, foi uma criação da Jean. A Força Fênix, existe fora do tempo. E a Jean criou esse paradoxo. A Força Fênix, a força primordial, mais poderosa, a entidade, mas ela não é entidade, tá, gente? Vou falar isso mais pra frente. Mas a força primordial é uma criação da Jean. Uma é a outra, querendo ou não. E também a Jean é a forma física da Força Fênix. E até tem um quadrinho de uma realidade alternativa, que também é dentro dessa fase, que é a Era de Revelação. Eu vou trazer aqui, eu vou falar um pouco mais sobre essa era, no desenho da Laura, que ela se torna a Dente de Sabre. Mas nesse universo, o corpo físico da Jean acaba explodindo com o vírus X e ela na forma do pássaro flamejante da Força Fênix conversa com a Carol, com a Capitã Marvel, que as duas se fundem. Então, tipo assim, uma é a outra e a outra a Jean é a Fênix e a Fênix é a Jean. Eu vou falar, não vou abordar isso agora, tá? Aí eu vou falar sobre essa coisa dela no espaço. Hoje em dia, ela assumiu o posto de Força Fênix. Ela assumiu a identidade. Tanto que, em conversa com o Scott, antes dela aceitar esse destino dela, ela já tinha aceitado, né? Ela decidiu assumir o papel e quando ela uma conversa com o Scott, do Scott na Terra e ela no espaço, o Scott é o marido dela, tá? Pra quem não sabe, a Jean ainda continua casada, tá? Não é hoje em dia o relacionamento dela, aparentemente ainda não é aberto. Na Era de X era aberto, mas hoje em dia não sei se continua aberto ainda. Mas ela, à distância, ela falou que tinha que visitar um planeta, mas todo mundo tinha medo. Aí o Scott fala, mas ela falou, todo mundo ainda tem medo de mim. Aí o Scott fala, eles têm medo da Fênix. Aí ela vira e fala, não, eu sou a Fênix. Então, a qualquer momento, quando alguém fala, a Fênix separada dela, ela corrige na hora, ela fala, não, eu sou a Fênix. E hoje em dia, ela é a personagem mais poderosa da Marvel. Tanto que o Rei Loki, confirmou isso para a Aranha Fantasma, que tem uma missão que a Aranha Fantasma faz, e a Jean aparece para poder ajudar ela. E o Loki fala, ela é a pessoa com mais poder nesse universo. Isso é tão chato. E realmente, a Jean, atualmente, ela só tá abaixo do The One Above All, que é o ser sobre todos, que é o que criou tudo. É o Deus da Marvel. Então a Jean só tá um nível abaixo dele. Tanto que pra quem assistiu Thor e Trovão, o filme do Amor e Trovão, do Thor, tem o vilão, que é o Gore, que mata deuses. E em dado momento, ele vai atrás da Jean nessa fase. Ele vira e fala, eu vim te matar, eu vim acabar com os deuses. Aí você vê o nível dela, como é que ela tá hoje em dia, que ela já tem consciência do poder dela. Ela vira e fala, deuses têm limite, eu não tenho. E o Gore acaba matando ela.
Ela morre, né, gente? Mas ela é a Fênix. No mesmo momento, ela renasce. Tanto que a briga dos dois tá sendo televisionada pelo Conselho Planetário que quer destruir ela. Que é contra ela. Porque muita gente ainda tem medo dela se tornar a Fênix Negra. E eu quero abordar. Eu vou abordar, tá, gente? Eu tô falando muito isso, mas é porque eu vou abordar cada detalhe. Cada pedaço na sua história diferente. E a Jean, hoje em dia, a única vez que ela se transformou na Fênix Negra foi só lá em 1980, só na fase da Fênix Negra. A Jean nunca mais se tornou a Fênix Negra depois daquilo. Então, muita gente ainda tem medo, porque ela já se redimiu, tá? Ela se redimiu com aquelas vidas que ela salvou e quando ela formou a Fundação Fênix, antes dela assumir o papel de Força Fênix. Mas, gente, pra mim, nunca parei de chamar a Jean de Fênix, tá? Ela tem um codinome dela que eu detesto, que é Garota Marvel, que tinha, né? Mas eu sempre chamei, pra mim, ela sempre foi a Fênix e eu sempre tive a esperança dela voltar a ser a Força Fênix. Então, quando no baile de gala, quando ela morre, eu já falei, aí tinha um menino falando que ela ia pro quarto quente branco. Pra quem não sabe, toda vez que a Jean morre, ela vai pro quarto quente branco, que é a dimensão da Fênix. Então, ela podia estar com a Força Fênix e podia estar separada. Tanto que nesse, quando ela morreu, ela tava separada da Força Fênix. Mas aí ela pergunta por que a Fênix não foi salvar ela. Aí a Fênix fala, eu também estava morta. Tanto que pra ela, hoje em dia, tá nesse posto, a neta dela, a neta que barra a filha, a Esperança Summers, teve que ajudar ela a se renascer. Mas no vídeo da Esperança eu vou explicar. Vai ter um vídeo... Gente, eu tô falando muito isso, mas é porque eu não era pra eu estar fazendo isso. Era pra eu começar lá de baixo, lá no início. Mas eu também não quis fazer isso. Então, nessa fase dela que a gente vê ela na totalidade dos poderes dela. Então, ela vai no lugar, se precisa da ajuda dela, alguém chama por ela, ela atende. Tanto que a primeira missão dela no espaço foi depois que ela derrotou o Enigma, assim, uma da mais notável foi quando uma estação espacial uma prisão espacial de segurança máxima estava entrando em colapso por causa de um buraco negro e o Nova chamando ela dando um chamado mental, ela atendeu, ela foi na hora. Então ela hoje em dia, tanto que ela tá afastada dos X-Men, até porque também ela, como ser mais poderoso do universo, fica assim um pouco difícil dos escritores deixar ela numa equipe, porque assim, não vai ter inimigo que vai lutar com ela, gente. Vai chegar lá, ela só com crescimento acabou. Tanto que hoje em dia, para poder testar o nível de poder dela, botaram a quem assistiu Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, aquela equipe que dá uma coça nos Vingadores, ela enfrentou eles todos sozinha, tá, gente? E ela enfrentou o Thanos sozinha também e ganhou, porque ele queria usar ela como receptáculo para desequilibrar a balança da vida e a morte, porque a Jean ela está além da vida e da morte. Então, tipo assim, ela é daquela... Entre os poderes da Jean, tá trazer as pessoas de volta à vida. Mas ela é daquelas que entende assim, se for muito importante, ela traz. Se a pessoa tiver uma coisa para poder resolver, ela traz. Mas ela não gosta de mexer com o equilíbrio. Tanto que a família toda dela foi exterminada e ela nunca trouxe eles de volta à vida. Portanto que quando o Império Shi'ar exterminou eles, ela guiou a alma deles pro quarto quente branco. Isso em 2004, tá, gente? Quando ela tava morta nos quadrinhos. Ela passou 14 anos morta. Ela guiou todos eles pro quarto quente branco. Então, e ela nunca trouxe eles de volta à vida. Tanto que os parentes dela eles vivem ali, no quarto quente branco, que é o reino dela. E aonde todos os mutantes que hoje em dia existe pouco mutante na Terra. Porque eles agora vivem no quarto quente branco, que a Jean transformou a dimensão dela no paraíso mutante. Então a ilha de Krakoa, que foi destruída, foi desmantelada, né, na Era de X, hoje em dia vive no quarto quente branco. E a dimensão, que é a energia dos mutantes, também alimenta a Força Fênix, que é muito ligada aos mutantes por causa da Jean.
Porque uma é a outra, a outra uma é a outra e a outra é a uma. As duas são uma só. Então, já falei aqui, né, gente? E sobre esse detalhe, esse desenho, essa foi uma pose diferente do que eu já fiz. E eu gostei muito, assim, do resultado. Queria fazer... Eu fiz esse desenho ano passado. Eu posso até trazer nos shorts comparando um ao outro. Porque a primeira versão eu não gostei. Eu pintei ela com a pele laranja, pegando fogo, tudo assim. Mas esse ano eu quis fazer ela diferente. Porque é uma fotinha que eu vi com ela e o Cable. Que pra quem não sabe, o Cable é filho dela. Tanto que tem uma parte nessa história, porque eu ainda não li. Mas a irmã dela é a irmã dela que ela acreditava que tinha morrido há muitos e muitas eras atrás nos quadrinhos. Tá viva, morando num planeta chamado Greycon, que é o sobrenome delas. E o Cable vai atrás para poder desmantelar ela, falando assim, tá, ela tá impedindo o equilíbrio do universo. Aí passa toda uma história deles, que a Jean criou ele, que ele é praticamente filho dela. E os dois são vistos assim, como os filhos dela. Ela é mãe dele e ele é filho dela. E ele queria acabar com a tia dele. Fala, não, ela não pode, ela tá alterando o tempo. Aí a Jean fala, não, ela pode sim, porque eu sou a Fênix e se o universo não quer, eu vou forçar ele a querer. Não tem isso, querida, eu vou fazer sim. E, e os dois até brigam, ela dá um tapa no Nate, coisa que ela quase nunca tinha feito. Então, tipo assim, pra uma mãe bater num filho, ou ele tá fazendo merda, ou uma coisa assim muito importante, ela tem que decidir, ou é a irmã dela ou é o filho. Eu ainda não li, então não posso trazer esse desfecho pra essa história. Mas, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais mutantes aqui no canal, porque os X-Men são minha equipe favorita da Marvel. Então, se tem mutantes, eu tô ali. E, gente, muito obrigado, tá? Até o